nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Todos, o verso 4. E quando pareceu o sumo pastor... Amém. A igreja pode se assentar, mantenha as suas Bíblias abertas. Os irmãos sabem que o tempo na Santa Ceia é um pouco curto, né? É apenas um resumo. E desde já eu gostaria de tratar aqui com os irmãos. Só irei fazer uma pequena introdução. Só peço aos irmãos para prestar atenção. Irei fazer uma pequena introdução e irei depois aqui trabalhar em cima do tópico primeiro. Essa vai ser a mensagem que eu vou trazer aqui para os irmãos. Amém, irmãos? Pois bem, a gente sabe que quando Jesus ele vai iniciar o ministério dele, a gente vai ver que Jesus ali, quando inicia seu ministério, a gente vai ver que Jesus ele começa a andar, a pregar o evangelho, começa a ensinar, enfim, começa a fazer diversas coisas. Dentre essas diversas coisas que Jesus ali fazia ali no início do seu ministério, a gente vai ver que ele começou também a escolher discípulos. A gente vai ver Jesus chamando a Pedro, Jesus chamando a Tiago, chamando a João, Jesus chamando Mateus, e por aí vai. E ali Jesus vai montar uma equipe essa, a qual se nós formos olhar, né, talvez a gente, se tivesse essa possibilidade de escolher uma equipe ali no lugar de Jesus, talvez nós, no lugar de Jesus, não escolheríamos nenhum deles ali. Mas enfim, quando Jesus escolhe eles, é porque Jesus vê neles potencial. Talvez a gente olhe e vê uma pedra bruta, mas Jesus vê eles, pessoas já transformadas, pessoas que irão dar frutos. E ali Jesus escolhe aquele time dele. Jesus escolhe ali os 12 discípulos. E a gente vai ver que esses discípulos também começam a se multiplicar. A gente vai ver que o próprio Jesus começa a pregar, mais pessoas começam a seguir a Jesus. Mas a gente vai ver que Jesus sempre andava com esses 12. E a gente vai ver que quando Jesus andava com esses 12, tem algumas ocasiões específicas aonde Jesus ia, que não iam todos, mas iam apenas 3. Era Pedro, Tiago e João. E a gente vai ver ali que Jesus estava sempre trabalhando com eles. Jesus estava ali sempre ensinando eles. Jesus estava sempre ali também educando eles. Jesus estava mostrando para eles valores do reino de Deus. E ali, durante o período do ministério de Jesus, esse período de 3 anos, ou aproximadamente 3 anos e meio, a gente vai ver ali que Jesus passou ensinando eles, treinando eles, capacitando eles, porque depois que Jesus fosse, eles iriam dar continuidade ao trabalho de Jesus aqui na face da terra, certo? E a gente vai ver que dentro desse grupo que Jesus escolhe, a gente vai ver que Jesus ali, ele vai escolher uma pessoa para o grupo dele, que a gente vai ver que futuramente vai começar a furtar, que foi o caso de Judas. A gente vai ver que Jesus escolhe algumas pessoas ali, que em devido momento, em certo momento, queria orar a Deus para que fogo viesse descer do céu para cair sobre algumas pessoas. Então a gente vai ver que Jesus estava andando com pessoas que realmente precisavam ser lapidadas, realmente precisavam ser transformadas. Mas o que eu quero trazer aqui para os irmãos é a respeito de uma pessoa que Jesus escolheu para andar com ele, para ser discípulo dele. A gente vai ver que Jesus escolhe a Pedro. Pedro, se a gente for parar para analisar, a gente vai ver que Pedro era uma pessoa grossa, era uma pessoa durona, era uma pessoa difícil, era uma pessoa explosiva, era um homem que puxou a espada para cortar a orelha de um soldado. Então a gente vai ver um Pedro que precisava ser lapidado, um Pedro que precisava ser transformado. E conforme eu falei para os irmãos no início, talvez se fosse a gente escolhendo a nossa equipe, jamais a gente escolheria esse tipo de pessoas para andar conosco. Mas Jesus viu algo em Pedro, Jesus viu algo nos discípulos. E a gente vai ver ali que quando Jesus escolhe os discípulos, e aqui falando sobre Pedro, a gente vai ver um Pedro antes da descida do Espírito Santo, e a gente vai ver um outro Pedro depois da descida do Espírito Santo, certo? Então a gente vai ver que Pedro, conforme eu falei para os irmãos, era grosso, era explosivo, era nervoso, enfim, em alguns momentos também chegou a ser medroso, mas foi a pessoa que Jesus escolheu para andar ao seu lado, foi a pessoa que Jesus escolheu para que viesse dar andamento ao que Jesus tinha propagado aqui na face da terra, que era anunciar o Evangelho. E a gente vai ver que Pedro, antes do Espírito Santo, a gente vai ver que Pedro ele cometeu algumas coisas ruins. A gente vai ver que mesmo Jesus treinando ele, mesmo Jesus capacitando ele, mesmo Jesus estando ali lado a lado com eles ali,
a gente já vê que Pedro foi um tipo de discípulo que cometeu algumas coisas desagradáveis. Conforme eu falei para os irmãos, ele puxou de uma espada e cortou a orelha do soldado. A gente já vê que Pedro também, em alguns momentos da trajetória dele, ele foi um pouco medroso. E a gente já vê que Pedro era uma pessoa que falava demais, mas na hora do vamos ver, ele não cumpria com aquilo que ele falava. Quer ver um exemplo? A gente vai ver que quando Pedro vai negar Jesus, antes do episódio dele negar Jesus, Jesus, no 3º ano do seu ministério, ele vai dizer que o pastor seria ferido, e as ovelhas ficariam dispersas, ou as ovelhas fugirão. E Pedro ali, ao ouvir aquilo que Jesus estava falando, Pedro vai falar que jamais o abandonaria. E Jesus fala para Pedro: Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Passado-se algum momento, algumas horas, a gente vai ver que Jesus ali é levado pelos soldados. E nisso que Jesus é levado pelos soldados para a casa do sumo sacerdote, a gente vai ver dentro do livro dos evangelhos, tanto em Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente vai ver que Jesus, ele acompanhava Jesus de longe. Pedro estava observando tudo o que estava acontecendo. E a gente vai ver que nesse período que Pedro estava observando Jesus, para ver o que acontecia com Jesus quando ele estava indo para a casa do sumo sacerdote, sendo levado pelos soldados, a gente vai ver que Pedro, ele é interrogado 3 vezes, por uma mulher e por 2 homens. E ambos vão falar com Pedro, que Pedro fazia parte do grupo que andava com Jesus, que Pedro era um deles. E Pedro vai dizer para a mulher: eu não sou ele, não sou eu que ando com ele. Outra pessoa vai parar Pedro e vai interrogar Pedro também: você é um deles? Ele vai falar que não. E a última pessoa vai falar para Pedro: você é um deles? Ele vai falar: não sou eu não o conheço. Então a gente vai ver que Pedro vai negar Jesus 3 vezes. E a partir do momento quando Pedro nega Jesus 3 vezes, o galo canta. Eu não vou entrar nessa história do galo cantar, porque tem uma história por trás disso, mas enfim, a gente vai ver que o que Jesus falou foi cumprido ali. Jesus falou que Pedro iria negá-lo 3 vezes antes de o galo cantar. E nesse momento, quando Pedro nega Jesus a 3ª vez e o galo canta, a gente vai perceber no livro dos evangelhos, ou só no livro de Lucas, vai trazer um episódio interessante para nós. No livro de Lucas, no capítulo 22, no verso 61, vai dizer que no momento quando Pedro nega Jesus a 3ª vez, é o único livro que vai trazer isso. Jesus estava passando no momento, sendo levado pelos soldados, e Pedro nega Jesus e o galo canta. No mesmo momento que Jesus estava passando, Jesus olha para Pedro. Quando Jesus olha para Pedro, Pedro lembra de tudo aquilo que Jesus falou, que ele negaria a ele. Então a gente vai ver ali que Pedro prometeu algo para Jesus, que ele mesmo não conseguiu cumprir, certo? Então a gente repara no exemplo de Pedro também, isso também a gente pode trazer para as nossas vidas, que tem algo às vezes que a gente promete, que a gente não vai conseguir cumprir. E ali Pedro chora amargamente, porque ele lembra das palavras de Jesus ali para ele naquele momento. Mas uma coisa interessante que Pedro traz Jesus, Pedro nega Jesus, mas Pedro ele se arrepende, diferente de Judas. Judas traz Jesus, mas Judas a gente sabe que ele se suicida futuramente. Mas Pedro ele vai se arrepender. E quando Pedro nega Jesus a 3ª vez, Jesus olha para Pedro ali naquele momento, a qual o livro de Lucas traz, a gente percebe que no momento ali, se a gente pudesse dizer alguma coisa, como Jesus quisesse dizer para ele: Pedro, eu não falei que você ia me negar, Pedro? Mas o mesmo Jesus, ele é tão bom, que ele viu Pedro negando a ele, aquilo que ele falou aconteceu, mas o mesmo Jesus é tão bom, que Jesus, depois da sua morte, e depois que ele ressurge de novo, novamente, ele vem acertar as contas com Pedro. A gente vai ver Jesus insistindo em Pedro. Conforme eu falei para os irmãos no início, se fosse para a gente escolher uma equipe, certamente a gente não escolheria uma equipe como essa. Mas Jesus viu o potencial na pessoa de Pedro. Jesus também viu o potencial nas nossas vidas também. E por isso hoje nós estamos aqui, para darmos fruto e para fazer o evangelho crescer na face dessa terra. A gente vai ver no livro de João, no capítulo 21, do verso 15 ao 17, isso eu estou falando de Pedro antes da descida do Espírito Santo. A gente vai ver que Pedro ele nega Jesus 3 vezes. Agora Jesus ressurge e vai falar com Pedro. E Jesus vai perguntar, vai fazer 3 perguntas para Pedro. Pedro, tu me amas? Aí Pedro vai dizer para ele: eu te amo, Senhor. Aí Jesus fala para ele: apacenta minhas ovelhas, Pedro. Aí novamente Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Aí ele fala: eu te amo, Senhor. Aí Jesus fala para ele: apacenta meu rebanho. Aí novamente Jesus pergunta: Pedro, tu me amas, Pedro?
Aí Pedro fala num tom um pouco alto: eu te amo, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Ele: então apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Pedro nega Jesus 3 vezes, e agora Jesus faz 3 perguntas para Pedro, perguntando se ele o amava e pedindo para que ele viesse apacentar o rebanho dele. A gente vai ver uma insistência de Jesus na pessoa de Pedro, porque Jesus vê em Pedro um potencial a qual as pessoas não viam, mas Jesus via potencial na pessoa de Pedro. Agora Jesus parte, Jesus vai, ele ressuscita, né? Ele fica durante 40 dias na face da terra, ele sobe novamente, em Atos capítulo 1 vai trazer essa história, não vou entrar em detalhes. E a partir do momento que Jesus vai, Jesus deixa uma promessa também. Ele fala que ele iria, mas que o Consolador iria vir. Mas para o Consolador vir, ele precisava ir. E o Consolador é o Espírito Santo, a gente sabe disso. E quando Jesus vai, a gente vai ver em Atos capítulo 2, que acontece ali quando os discípulos estavam reunidos, os irmãos estavam reunidos ali, a gente vai ver ali que o Espírito Santo desce sobre a vida deles. E ali muitos são batizados pelo Espírito Santo, ali naquele momento. E a gente, como eu falei para os irmãos, a gente vai ver um Pedro antes do Espírito Santo e um Pedro depois do batismo com o Espírito Santo. Um Pedro totalmente diferente. Conforme eu falei para os irmãos, era um Pedro grosso, era um Pedro nervoso, era um Pedro em algumas ocasiões medroso. E agora a gente vai ver um Pedro totalmente transformado, um Pedro totalmente lapidado, um Pedro batendo de frente com as autoridades, um Pedro que estava pregando, ganhando diversas almas, milhares de almas se rendendo aos pés de Jesus. Então a gente vai ver um Pedro totalmente transformado, um Pedro totalmente diferente. E a gente vai ver ali agora que o próprio Pedro, ele vai pregar, ele vai apacentar as ovelhas, assim como Jesus pediu. Ele vai fazer diversos discípulos, e ele vai crescer na presença de Deus. E agora Pedro, aquele Pedro que pescava peixes, agora é um Pedro que estava escrevendo cartas para os irmãos que estavam dispersas na Ásia. E Pedro vai escrever 2 cartas. A primeira carta que ele escreve, a carta de 1 Pedro, está aqui na nossa Bíblia. A gente vai ver que é uma carta a qual ele está encorajando os irmãos que estavam dispersos na Ásia Menor. E falava também, nessa carta também, falando da esperança da salvação em Cristo e a necessidade de viver como um cristão em um mundo totalmente complicado, num mundo hostil. Na segunda carta de Pedro, a gente vai ver um Pedro exortando e advertindo contra os falsos mestres. A gente vai ver um Pedro enfatizando a importância da verdade, da santidade, e lembrando os cristãos da promessa da segunda vinda de Jesus. E como a gente leu aqui no nosso texto de referência, em 1 Pedro capítulo 5, no verso 1, Pedro aqui, ao dirigir a carta aqui para os irmãos da Ásia Menor, os crentes da Ásia Menor, a gente já viu que aqui na nossa revista, no capítulo 5, no verso 1, está aqui na nossa revista, no texto de referência, Pedro vai dizer: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. A gente vai ver um Pedro aqui totalmente em posição de igualdade, nada de superioridade. A gente vai ver um Pedro aqui, botando todo mundo no mesmo nível, no mesmo patamar, nada de superioridade. E a gente vai ver aqui no verso 2, Pedro falando para os irmãos: apacentai o rebanho de Deus. Isso soa nos nossos ouvidos o quê? Que Pedro lá atrás, ele ouviu a mesma coisa de Jesus. Pedro, apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Ele ouviu isso 3 vezes da boca de Jesus. E agora está Pedro falando para os irmãos agora que estavam na Ásia: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por top ganância, mas de ânimo pronto. Sabe o que Pedro estava querendo dizer para os irmãos? Pedro estava orientando aos presbíteros para que eles viessem governar com amor, para que eles viessem governar com amor, com fidelidade, para que quando Cristo viesse se manifestar novamente, eles viessem receber uma coroa imperecível, não uma coroa terrena que perece. Então a gente está vendo aqui um Pedro totalmente transformado, um Pedro novo, renovado por Deus. E na nossa lição, no tópico 1, conforme eu falei para os irmãos, vou abordar somente o tópico 1, vai falar sobre o trabalho em equipe. E nesse trabalho em equipe, vai falar de 3 assuntos, que é discipuladores saudáveis, que é discipuladores produtivos e discipuladores confiáveis. A gente vai ver na nossa lição, aqui no tópico 1, para uma pessoa ser um discipulador saudável, ela precisa ter maturidade. Como assim ter maturidade? Quando eu digo ter maturidade, eu não digo em questão de idade ser uma pessoa mais velha. Conforme eu falei para os irmãos aqui, em aulas passadas,
Tem muitas pessoas, às vezes, que confundem maturidade com idade. Tem pessoas que têm 50 anos, mas não são maduras. Tem pessoas que têm 16 anos e são maduras. Então, tem essa diferença. Mas quando a gente fala aqui de um discipulador saudável, para ser um discipulador saudável, a pessoa precisa ter maturidade. Isso aponta para crescimento. Aponta também para integridade. Aponta para caráter. E isso a gente vai ver na vida dos discípulos, a qual João escreve a terceira carta a João, Gaio e Demétrio, que são exemplos disso que eu estou falando. Eram pessoas maduras, que demonstravam a sua maturidade. Eles agiam com amor, eles agiam com carinho, eles agiam com fidelidade ali no meio daquela congregação onde eles estavam. E mesmo tendo Diótrefes como líder, eles agiam ao contrário. E a gente sabe que às vezes é tendencioso o discípulo seguir o discipulador, ou o liderado seguir o liderado seguir o líder. A gente sabe que às vezes é meio tendencioso, mas a gente vai ver aqui o exemplo de Gaio e Demétrio se mostrando pessoas maduras, diferente de Diótrefes. E a gente repara que essa maturidade, ela é muito importante também nas nossas vidas também. Nós precisamos ser pessoas maduras. Nós precisamos ser pessoas íntegras, com caráter. Tudo isso engloba a maturidade. Então, para a gente ser um discipulador saudável, há uma necessidade de nós sermos pessoas maduras. Não tem como eu ser um discipulador se eu não for uma pessoa madura. Há uma necessidade da gente ser maduro para ser um discipulador. Aí uma pergunta que eu faço para a igreja nesta manhã: como tem sido o nosso comportamento? A gente repara Gaio e Demétrio, pessoas aqui a qual eu falei para os irmãos, pessoas maduras. Eles demonstravam isso dentro da congregação. As pessoas observavam isso dentro da congregação, a ponto do próprio apóstolo João escrever na terceira carta a respeito dos dois. E a gente vai ver que o líder da igreja, Demétrio, ele fazia totalmente ao contrário, não era uma pessoa madura. Aí eu faço uma pergunta para a igreja, novamente: como tem sido o nosso comportamento nos dias atuais? Isso é uma reflexão. No tópico 1.2, vai falar sobre discipuladores produtivos. Quando a gente fala de discipuladores produtivos, separei aqui algo para os irmãos interessante. A gente tem que reparar que a liderança, ela deve trabalhar com visão de reino. Jesus, ele trabalhava em equipe, e Jesus trabalhava com visão de reino. E Jesus, ele é o nosso modelo. Nós devemos seguir o exemplo de Jesus. Então, toda liderança, alguns aqui ainda não são líderes, mas futuramente podem ser, a gente deve trabalhar com visão de reino, buscando ser produtivo, almejando os resultados concretos na obra de Deus. E ser produtivos, irmãos, não é eu querer fazer as coisas sozinho, porque se eu tentar fazer as coisas sozinho, eu posso acabar me frustrando e não conseguindo alcançar aquele resultado a qual eu tinha me programado a conseguir. Então, há uma necessidade da gente trabalhar em equipe, para que a obra de Deus possa crescer aqui no nosso meio. Aí eu deixo aqui algumas dicas para nós sermos produtivos. Quais são essas dicas? Grave bem. A primeira: a gente deve planejar a semana, ou planejar o mês, o que a gente vai fazer durante o mês, e por aí vai. É de acordo com cada líder. Quando eu digo planejar a semana, é anotar o que a gente precisa fazer e quando a gente pode fazer. Há uma necessidade de uma organização. E o planejamento, ele é essencial nas nossas vidas. Não só dentro da igreja, mas dentro dos nossos lares, dentro do nosso trabalho. Uma vida sem planejamento não dá certo. Uma hora as coisas vão sucumbir. Então é necessário, para a gente sermos produtivos, é necessário a gente, primeira dica, planejar a semana, ou planejar o mês, ou planejar o ano, o que a gente precisa fazer. A segunda dica: a gente precisa ter o auxílio de pessoas confiáveis. Como assim ter o auxílio de pessoas confiáveis? A gente não pode ficar sobrecarregados. Como assim não ficar sobrecarregados? A gente precisa ter uma equipe. Não tem como eu fazer 5 coisas ao mesmo tempo. A gente não é anjo. A gente cansa. A gente sente sede. A gente sente fome. A gente se distrai. A gente tem sono. Então, essa segunda dica, a gente tem que ter o auxílio de pessoas confiáveis. Senão a gente pode acabar ficando sobrecarregados.
A terceira dica, nós temos que descansar. Por que descansar? Porque a gente com a saúde ruim, com a saúde péssima, não tem como a gente conseguir trabalhar na obra de Deus. Não tem como a gente ser produtivo com a saúde ruim. Se a gente ficar com a saúde ruim, possivelmente nós estaremos dentro de casa ou dentro de um hospital. Então a gente tem que descansar. A quarta coisa, para sermos produtivos, nós temos que fazer reuniões. Por que fazer reuniões? Nós precisamos buscar opiniões. Nós precisamos ouvir também as opiniões. Não só aquilo que eu falo vale a pena, mas às vezes outras pessoas vão passar conselhos também que vale a pena que a gente possa agregar, para que a gente possa ser produtivos também. Então a quarta coisa é essa. A gente tem que fazer reuniões. Em Provérbios 15, no verso 22, vai dizer o seguinte, que onde não há conselhos, frustram-se os planos. Como a gente vai conseguir vencer uma guerra se não há conselhos? Como a gente vai conseguir vencer uma luta se não há conselhos? Então, há essa necessidade da gente fazer reuniões, buscar opiniões e ouvir também opiniões. A quinta coisa, para a gente ser produtivos, todo o trabalho que fazemos na obra de Deus, ela tem uma motivação. Essa motivação, ela pode ser certa, como também pode ser uma motivação errada. Como assim uma motivação certa e uma motivação errada? Aí eu gostaria que os irmãos abrissem comigo em 1 Crônicas, capítulo 13. A gente vai ver dois exemplos aqui, um exemplo em 1 Crônicas, capítulo 13, e um outro exemplo em 1 Crônicas, capítulo 15. 1 Crônicas, capítulo 13, eu vou ler aqui, mas se os irmãos quiserem ler em casa, leia em casa. Diz assim, ó, verso 1, verso 3, verso 4, verso 7, 9 e 10. Diz assim, depois de consultar todos os seus oficiais, com os comandantes de 1000 e de 100, Davi disse a toda a Assembleia de Israel, se vocês estão de acordo, preste atenção no texto, se vocês estão de acordo e se essa é a vontade do Senhor, o nosso Deus, enviamos uma mensagem a nossos irmãos em todo o território de Israel e também aos sacerdotes, aos levitas, que com eles estão em suas cidades para vir unir-se a vós. Vamos trazer de volta a arca do nosso Deus, pois não nos importamos com elas durante o reinado de Saul. Toda a Assembleia concordou, pois isso pareceu bom a todo o povo. Aí diz assim no verso 7, verso 4 e verso 7. O verso 7, da casa de Abinadab levaram a arca de Deus num carro, né, novo, conduzido por Uzá e Aô. Davi e os israelitas iam dançando e cantando com todo vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo, diante de Deus. Repare bem, lembra que eu falei para os irmãos? Todo o trabalho que fazemos na obra de Deus, ele tem uma motivação. Ela pode ser certa, como também pode ser errada. A motivação de Davi, dentro dele, era certa. Só que para Deus o que ele estava fazendo era errado. Por que estava errado e por que eu pedi para os irmãos para a gente ler esse texto? A gente vai ver que Davi, no início do texto, no capítulo 13, no verso 1, ele vai consultar os oficiais, os comandantes de 1000 e de 100. Davi está consultando pessoas erradas, irmãos. A motivação dele em trazer a arca era boa, porque a arca tinha um grande simbolismo para Israel. A arca representava a presença de Deus aonde quer que ela estivesse. A motivação dele era ótima, era excelente. Só que a maneira que ele foi trazer a arca era errada. A motivação dele era excepcional. Saul fez pouco caso da arca no período que ele reinava. Agora Davi, quando está reinando, ele vai fazer o quê? Vamos buscar a arca. Vamos trazer o que é de mais sagrado para nós. Vamos botar isso aqui perto da gente, a arca perto de nós. Só que a motivação dele, dentro dele era certa, mas diante de Deus a atitude dele estava errada. E o que vai acontecer? Eu estou falando sobre sermos produtivos. A gente vai ver que Davi era o líder. Só que a gente vai ver que aqui Israel fica improdutivo. Por que improdutivo? A motivação de Davi, querendo ou não, trouxe uma morte no meio de Israel naquele dia. Agora Davi vai usar a motivação correta agora. Ele vai usar a motivação correta dentro dele e a motivação certa também diante de Deus. Aonde está isso? 1 Crônicas, capítulo 15, do verso 11 até o 15. Eu não vou ler até o verso 15, só vou ler o primeiro verso aqui, que é o 11. Os irmãos leiam em casa. Em seguida, Davi consultou os sacerdotes. Presta atenção, agora Davi foi nas pessoas corretas.
Davi convocou os sacerdotes, em seguida Davi convocou os sacerdotes Sadoc e Abiatar, os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel, Aminadab, e lhes disse: vós são os chefes da família dos levitas, vocês e seus companheiros levitas deverão consagrar-se e trazer a arca do Senhor, o Deus de Israel, para o local que preparei para ela. Agora Davi estava trazendo a arca, a instrução agora era trazer a arca da maneira correta. Da primeira vez eles trouxeram a arca sobre um carro, levada por bois. Agora eles estavam trazendo a arca da maneira correta, como dizia no livro da lei. Os levitas tinham essa obrigação, os levitas específicos, né, no caso, tinham essa obrigação de trazerem a arca. E agora Davi, de novo, ele volta a fazer as coisas da maneira correta diante de Deus. Então, para a gente sermos produtivos, a gente deve planejar a semana, ter auxílio de pessoas confiáveis, temos que descansar, temos que fazer reuniões e temos que fazer os trabalhos com a motivação corretas. Amém, irmãos? Então aqui eu deixo essa mensagem e que Deus continue abençoando os irmãos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.